Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Gente, chegamos na sexta-feira, hein? E como eu sempre falo toda sexta-feira, o tempo está correndo rápido e eu preciso correr também, né? Você que está aí me escutando e me assistindo na sua casa, no seu trabalho, no seu intervalo de almoço, eu quero desejar a você uma boa sexta-feira, um bom final de semana. E você já vai esfregando as mãos aí, né? Porque tem muita gente que não trabalha no sábado e dá graças a Deus. Você já deve estar pensando no happy hour, você já deve estar pensando no barzinho, que você vai tomar sua cerveja, seu refri, seu sorvete, vai levar as crianças para passear final de semana. E hoje o dia está lindo aqui na cidade onde eu moro. Eu espero que esteja em todo o Brasil, né? E em vários lugares de onde você está me assistindo. E se o final de semana for de sol, melhor ainda, né? Você que gosta de uma praia, vai rolar praia. Você que ama, na verdade, o brasileiro em geral ama praia, né? Mas meus amigos cariocas, paulistas, praia bonita do Brasil, o Brasil todo, de ponta a ponta, onde tem praia, é cada uma mais linda do que a outra. Da minha cidade, de São Paulo, do Rio, né? Outros lugares. Gente, se você puder ir pra praia, vá pra praia. Faz um tempão que eu não vou na praia, mas eu quero ver se eu me organizo para ir esse ano, tá bom? Mas olha aqui, gente. Eu venho aqui dando continuidade a uma série que eu comecei. Eu comecei uma série essa semana em que eu ia falar de mais coisas da minha infância, na minha época de escola e de muita coisa que eu vivi na infância, né? Então, no primeiro vídeo que eu fiz, eu falei como que foi a minha entrada na escola, né, de ensino fundamental, quais foram as minhas expectativas, os meus medos, como que era a minha família, esperava de mim, como que as coisas eram, né, na década de 80, porque eu tô contextualizando, tá bom? Para que você se situe e saiba em que época aconteceram essas coisas, né? Principalmente você que é mais novo, né, tem seus 18 anos, 20, 21, você não viveu esse momento. Quem viveram foram seus pais, seus avós, as pessoas mais velhas da sua casa. Mas é importante que você saiba como eram as coisas. Por quê? Não por uma questão de nostalgia, que é para você perceber também e valorizar muitas coisas que você tem hoje na sua escola e que não tinha antigamente, e que seus pais não tiveram a oportunidade de usufruir, tá bom? E para você que viveu na mesma época que eu, né? Ou até sabe até mais coisas do que eu, escreve aí nos comentários e venha recordar comigo, tá bom? Então, gente, eu falei que eu entrei na escola, né, com meus 7 anos de idade, porque antigamente entrava com 7 anos completo, né, na escola normal, né, escola pública, não é como hoje que você pode entrar com 6 anos, né, com 7 anos incompleto. E eu não tive não tive jardim da infância, porque eu não tinha como pagar uma escolinha, porque nós éramos muito pobres. Então eu fui direto para a primeira série do ensino fundamental, né, cheia de expectativa, de sonho, com meus pais dizendo que quem estuda muda o mundo, né, que sempre se ouvia essa frase na década de 80, que os jovens eram o futuro do Brasil. Quem foi que cresceu ouvindo essa frase? E coloca aí nos comentários, você cresceu? Você que tem mais ou menos a minha idade, alguém ficava falando para você, ó, estude para você ser alguém na vida, né? Porque naquela época, gente, vamos entender, as pessoas que estudavam bastante, né? Elas eram mesmo alguém da vida. O estudo era muito valorizado. Para você ter uma ideia, gente, a pessoa que ela tinha o ensino médio na década de 80 era como se ela tivesse acima do bem e do mal, porque era muito valorizado. Ela era considerada uma pessoa culta. Hoje em dia, se você tem apenas o ensino médio e você não tiver um curso técnico e não tentar fazer uma faculdade, você consegue muito pouco nessa vida. Não desmerecendo, né? Se você é uma pessoa que só estudou até o ensino médio, não conseguiu ir mais adiante, mas eu tô falando, eu tô confrontando a realidade da década de 80 com o que é hoje, né? Como que houve também uma desvalorização do estudo por parte do mercado de trabalho, né? Você pode perceber isso aí. Então, o que eu coloquei aqui? Anotei algumas coisas, né? Eu anotei para não me esquecer, né? Porque afinal de contas, já faz muito tempo que isso aconteceu. Ó, naquela época, quando você adentrava a escola, a figura do professor, gente, era uma figura de autoridade, respeitável. Tanto que o aluno, ele ficava de pé quando o professor entrava na sala de aula, né?
Aquele professor, às vezes ele entrava, né, com a cara um pouco fechada, parecia um pouco bravo, mas muitos deles, gente, eles queriam o nosso bem. Eu sou de uma época que o professor, quando via um aluno que tinha dificuldade, ele sentava do lado do aluno, enquanto aquele aluno não desenvolvesse aquela tarefa, ele não sossegava. E eu falo isso não assim que ele era ditador, mas ele queria o bem do aluno, ele amava o que ele fazia, né? E não desmerecendo também os de hoje, mas eu estou descrevendo a época, né? Então eu preciso construir essa narrativa, porque eu estou falando daquilo que eu vivi. Eu não estou falando daquilo que aconteceu na vida de uma outra pessoa num passado distante. Não, foi a minha vida. Eu tive professores, gente, ótimo, que me ajudaram muito a desenvolver o que eu tenho hoje, até a minha habilidade, gente, de falar, de escrever, né? Eu dou graças a Deus, né? Ao meu talento que eu já tenho. Mas os professores, eles cutucavam o talento que tinha dentro da gente. Eles faziam a gente acreditar. Antigamente o professor em sala de aula, nessa década, pelo menos os que eu tive, né? Eu posso falar dos que eu tive, eu não posso falar dos outros. Eles sentavam do meu lado e olhavam. Enquanto a minha escrita não tivesse boa, eles não, entendeu? Não sossegavam, né? Enquanto eu não sabia tabuada, né? Entender as coisas, né, da matéria, da disciplina, né? Os professores antigamente, eles também tinham desafios, como os de hoje também têm, né? E eles nem tinham tantas ferramentas, eles não tinham benefícios também, como alguns hoje têm, né? Eles tinham o quê? O salário seco, né? Eles tinham também família para sustentar, casa, os próprios filhos dele, eles largavam também os filhos, né? Para poder ensinar os filhos dos outros, como muitos hoje fazem, né? De uma maneira muito brilhante. Então eles gostavam, eles sentavam perto da gente, que você só vai sair daqui quando aprender. Eu não estou falando nada de palmatória, nem de gritar, eu estou falando daquele professor que era envolvido e comprometido com o saber. Entendeu? Ele era comprometido. Então eu tive esse tipo de professor e ele me ajudou muito. E eu sou muito grata a eles, né? Muitos deles eu creio que não estão mais vivos, né? Mas se algum tiver vivo e me reconhecer, eu agradeço muito, tá bom? Pode deixar nos comentários aí, porque foram tempos que se passaram, tá bom? Então a figura do professor era muito respeitada e o aluno também respeitava o professor. Não existia esse âmbito de violência como tem nas escolas, tá? Os nossos livros, gente, o que acontecia com os livros? Hoje a gente tem um livro didático, né? Porque a gente tem um plano nacional do livro didático. Mas essa questão do livro didático nem sempre teve, né? Na minha época, pelo menos na cidade onde eu morava, eu não posso falar sobre as outras cidades e outras regiões, a gente tinha que comprar o livro na papelaria. Por exemplo, se você fosse do 6º ano, você tinha que comprar o livro do 6º ano na papelaria. As famílias mais pobres como eu, que vivia numa vida de miséria, a gente ou pegava o livro de um colega que já tinha passado de série e usava, que já estava todo rabiscado, mas a gente usava simplesmente para poder acompanhar a lição e escrevia no caderno, ou a gente tinha que ir na papelaria comprar o livro de 6ª série, 5ª série. Então você que tem um livro didático, você que é aluno, está estudando, de repente está assistindo meu vídeo, se sinta agraciado por você não precisar tirar do bolso para comprar o seu livro. Porque na época dos meus pais, os meus pais tinham que comprar o livro. Ou então eu tinha outra alternativa, sentar perto de um coleguinha que tinha condições e o livro, e eu acompanhava a lição em sala de aula, porque muitas vezes eu já fiz isso, e eu passava as perguntas no meu caderno e respondia. Agora você imagina o quanto que eu tinha que escrever, né? Hoje em dia os alunos escrevem muito, eles acham que tá morrendo já. A gente escrevia pra caramba, o nosso caderno não aguentava, né? E nós tínhamos muitas matérias. Tínhamos 10 matérias, dependendo da série, né? Eu sei que hoje foram acrescentadas muito mais matérias. O aluno também escreve muito hoje, mas antigamente nós escrevíamos, nós íamos fazer os nossos trabalhos de casa, nós tínhamos nossas tarefas de casa, né? Nós não tínhamos o site de pesquisa porque não tinha internet, celular. A gente ia na biblioteca fisicamente pesquisar. A gente gastava toda a nossa tarde para fazer os trabalhos das matérias de história, geografia, as ilustrações, né? Quem podia tirava xerox, quem não podia fazia o próprio desenho no caderno. Então a gente tinha uma vida escolar, gente, sem muitas facilidades.
Agora imagine, lá na década de 80, eu, pobre, mal tinha dinheiro para comida. E muitas vezes tinha que comer na escola, porque não tinha o que comer, quanto mais comprar livro, né? E tinha um agravante. Meus pais não tinham que comprar livros apenas para mim, tinha que comprar para mais quatro irmãos, 4 filhos. Agora imagine, cada um numa série, né? Eu pegava o livro dos meus irmãos da série anterior e usava. Mas às vezes até os meus irmãos não tinham comprado os livros porque eles ainda não trabalhavam, né? Então eu tinha que pegar os livros de um vizinho, de uma pessoa estranha, e às vezes nem eles não queriam emprestar, queriam pegar os livros e guardar de recordação. A gente enfrentava tudo isso, gente. Na época escolar de infância, na época em que eu vivi no contexto em que eu fui criada, tem mais coisa para contar que daria um livro. Por isso que eu dividi essa série em várias partes, porque não vai caber tudo num vídeo, tá bom? E eu já vou te dizendo que vai ficar um pouco longo, porque eu tô falando, gente, da minha vida, né? É infância. Não consegue resumir uma infância em um vídeo de 5, 6, 10 minutos, tá bom? Mas eu vou procurar ser mais sucinta, tá bom? O mais breve. Então, o que eu fazia? Eu copiava a pergunta, né? Naqueles caderninhos pequenininho, que não é esse caderno maravilhoso que você ganha no kit escolar, tá bom? A gente tinha que comprar os cadernos com brochura de 10, de 12 matérias, e o pai e a mãe que não conseguia comprar, sabe o que eu fazia? Houve épocas que eu estava vivendo uma miséria terrível, né, gente? Eu não tenho vergonha de falar. Eu peguei os papéis de pão, cortava eles tudo de uma forma retangular, grampeava, tá bom? Você não imagina, né? Hoje você tem um caderno fácil, hoje você tem vários meios de comprar o seu caderno pelo cartão, seus pais dão um jeito, mas chegava uma hora, gente, que a gente tinha que escolher entre comprar o leite dentro de casa e comprar o caderno. Você não viveu o que eu vivi. Talvez você até tá dando risada. Você não imagina que tem seres humanos que um dia passaram por isso. E eu acredito que em alguns lugares mais pobres ainda tem gente que passa. Tá bom? Não tinha esses programas sociais que de repente você tem direito, tá? A pessoas, quem tinha dinheiro comprava. Quem tinha o cartão comprava. Mas e nós que éramos crianças de 10 anos, né? Uma família com muito filho, numa pobreza danada, né? Às vezes as pessoas não queriam dar pra gente o caderno, não queriam emprestar, ficava longe da gente, a gente tinha que se virar, né? Por isso que eu digo que a necessidade, ela é mãe da criatividade. Nós usávamos a criatividade, né? O que para você está sendo absurdo ouvir isso, era um costume, era um praxe nas famílias mais pobres. Pegávamos o papel de pão, ou qualquer um outro papel lá, às vezes um sulfite, a gente grampeava, aquilo era o nosso caderno. A gente cortava direitinho e era o caderno da matéria. Quando a matéria às vezes acabava no meio do ano, a situação estava difícil, e nem por isso deixamos de ser bom aluno. Numa época, gente, que os recursos eram escassos demais. Tá bom? Então, eu falei aqui sobre um pouco da minha vida escolar. Eu vou parar por aqui. Se você gostou, deixa seu like. Se você viveu o que eu vivi, deixa seu like para poder endossar e ressaltar aquilo que eu tô falando, para que a geração de agora saiba que eu não estou mentindo. Eu não estou querendo aqui, gente, autocomiseração ou pena, ou que você fique com dó de mim. É para que você olhe o passado das pessoas e veja o que você tem hoje, que você pode fazer muito mais, dar muito mais, porque você também tem muito mais. Tá bom? E eu não tô falando de riquezas, eu tô falando de portas abertas, de recursos, tudo bem? Deixa aí seu like, se inscreve, fala alguma coisa, gente, como era a sua vida escolar nessa época, como tá sendo, você consegue conceber que tem pessoas que hoje passa o que eu passei no passado, vamos usar, né, eu tô usando aqui uma palavra repetida, né, um pleonasmo, mas assim, você pode conceber que existem pessoas que passaram por esse sofrimento, que não tinham dinheiro para comprar um caderno, sendo que hoje você recebe o caderno gratuitamente do governo, né? Você consegue imaginar isso? É por isso que eu estou contando, para que você possa também valorizar o que você tem, tá bom? E quem sabe ajudar pessoas que lá no passado, né? Ajudar pessoas que hoje no presente vivem o que um dia eu vivi, tá bom? Muito obrigado, boa tarde, bom final de semana.